Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto saúde. O fato que vamos relembrar neste episódio é: Brasil registra recorde histórico de dengue. O Brasil viveu em 2024 a maior epidemia de dengue já registrada, com 6,48 milhões de casos prováveis e 5.972 mortes ao longo do ano. Um volume que pressionou todos os níveis da rede de atenção e exigiu respostas coordenadas de vigilância, assistência, vacinação e controle do Aedes aegypti. Chamar esses números de casos prováveis não é um detalhe burocrático. Significa que o sistema considera notificações com critérios clínicos e epidemiológicos e, quando possível, laboratoriais. Porém, nem todo paciente faz exame específico e, em grandes ondas, o acompanhamento se apoia em amostragens e definidores clínicos validados. Em paralelo, as mortes confirmadas passam por investigação criteriosa para descartar outras causas e garantir que indicadores de gravidade reflitam a realidade. Vários fatores se alinharam para esse pico. O clima foi um protagonista. Calor mais intenso e chuvas irregulares associados a fenômenos como o El Niño expandem criadouros e aceleram o ciclo do mosquito. A urbanização desordenada e o armazenamento domiciliar de água, além também do descarte inadequado de resíduos e falhas pontuais de saneamento, completam o cenário favorável ao vetor. No campo virológico, a circulação simultânea de diferentes sorotipos com reemergência do DNV3 em várias áreas aumenta o risco de segundas infecções, que são mais propensas a formas graves por mecanismos de resposta imune. Some-se a isso a intensa mobilidade interna e internacional que favorece a redistribuição de vírus e vetores, e compreende-se porque a incidência da doença explodiu tanto nas capitais quanto em municípios menores, antes com baixa circulação viral. Na prática assistencial, o impacto foi imediato. Unidades básicas e UPAs precisaram reorganizar fluxos, criar salas de hidratação e padronizar protocolos de manejo para reduzir internações evitáveis. Reconhecer precocemente sinais de alarme, tais como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, queda de pressão, sonolência ou irritabilidade, tontura, piora súbita entre o 3º e o 7º dia de doença, foi decisivo para orientar hidratação, exames como o hematócrito e o de plaquetas e encaminhamento. Para a maioria, repouso, líquidos e antitérmicos seguros bastam. Para uma minoria, a evolução pode ser rápida e grave, especialmente em idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades. Por isso, comunicação clara com a população e linhas de cuidado bem desenhadas salvam vidas. Do lado da vigilância e do controle, o país ativou centros de operações de emergência, ampliou testagem quando necessário, fortaleceu busca ativa de criadouros, integrou dados em painéis públicos e acelerou ações de campo com agentes de combate a endemias. Em paralelo, estratégias inovadoras ganharam escala, como a liberação de mosquitos com Wolbachia, uma bactéria que reduz a capacidade do Aedes de transmitir vírus, em cidades selecionadas, sempre como complemento e não substituto das medidas clássicas de eliminação de água parada. A mensagem central permaneceu: 80% dos focos estão em residências e áreas peridomiciliares. Vistoria semanal de 5 a 10 minutos, tampas em caixas d'água, limpeza de calhas,
Descarte correto de pneus e objetos e uso de telas nas janelas fazem diferença quando milhões de domicílios se mobilizam ao mesmo tempo. A vacinação entrou como uma camada adicional de proteção, especialmente diante de um ano tão crítico. Com oferta inicial limitada, o Programa Nacional de Imunizações priorizou faixas etárias com maior impacto na transmissão, notadamente as pessoas de 10 a 14 anos e municípios com maior risco, enquanto seguia ampliando a logística de distribuição e capacitação de pontos de vacinação. É importante entender o papel da vacina. Ela não substitui o controle do vetor, nem elimina a necessidade de hidratação e atenção aos sinais de alarme. Ela reduz risco de adoecimento e de formas graves no médio prazo, principalmente quando a cobertura cresce e se sustenta. Em paralelo, o projeto de vacina nacional do Instituto Butantan avançou com previsão de produção em larga escala a partir de 2026. O que, se confirmado, pode dar autonomia e previsibilidade à estratégia de longo prazo. Interpretar os números também ajuda a priorizar. Estados mais populosos tendem a liderar em volume absoluto de casos, mas o que traduz pressão sobre pessoas e serviços é a incidência, são os casos a cada 100 mil habitantes. Em 2024, áreas do Centro-Sudeste concentraram volumes inéditos e o Distrito Federal figurou entre as maiores incidências do país. Lembrando que densidade urbana, mobilidade cotidiana e clima local formam uma combinação sensível. Em saúde pública, essa leitura orienta onde reforçar equipes, insumos e campanhas, e como organizar as redes de referência para exames e internações. O aprendizado de 2024 é que a dengue deixou de ser um evento excepcional e virou um risco sazonal e intermitente que exige prontidão permanente. Isso inclui planejamento de estoques, soros, insumos, testes, treinamento recorrente de equipes, rotinas de alerta por temperatura e chuva, contratos de comunicação que possam ser ativados rapidamente e integração real entre vigilância e atenção básica. Também passa por políticas estruturais, saneamento, manejo de águas e resíduos, urbanismo que não promova criadouros, educação em saúde nas escolas e envolvimento de sindicatos, empresas e mídias locais em mutirões regulares. Para a população, o guia prático é simples e sempre efetivo. Lembrando, toda semana eliminar água parada. Em épocas de muito calor e chuva, redobrar o cuidado. Diante de febre e sintomas compatíveis, hidratar-se e procurar avaliação precoce, especialmente se houver alguma condição de risco. Não usar anti-inflamatórios sem orientação, porque eles podem agravar sangramentos. Seguir orientações de retorno para a reavaliação na fase crítica e, se elegível, aproveitar a oportunidade de vacinação oferecida pelo município. A soma dessas escolhas individuais com a ação do poder público é o que achata a curva. Por fim, toda crise também representa uma oportunidade de aprimoramento. Painéis abertos de dados, protocolos simples e claros, atuação integrada entre setores e um plano de vacinação sustentável podem transformar o esforço de 2024 em legado. Se o país mantiver a vigilância intensa no verão e também na entre-safra, e fizer da rotina domiciliar uma cultura de prevenção, a tendência é que, mesmo com vírus e clima em desvantagem, a próxima temporada encontre redes mais preparadas, menos mortes evitáveis e cidades mais hostis ao Aedes. Esse é o caminho para que os recordes de 2024 fiquem na história e não se repitam no futuro. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir.
Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!